Bronquite na criança após exposição ao leite de vaca? O que seria isso? Meu nome é Davidson Tavares, eu sou alergologista, imunologista e homeopata e vou falar um pouco para vocês sobre esse quadro, né? O que significa isso. Na verdade, essa é uma divisão dentro da homeopatia de um modo reacional chamado tuberculinismo, ou diátese tuberculínica. E o que significa isso? Algumas crianças, ao serem expostas ao leite de vaca, por conta de uma imaturidade do seu sistema hepático, intestinal e hepático, elas permitem a passagem de proteínas para esse corpo, para esse organismo, e a passagem dessa proteína leva a quadros respiratórios. No caso, podemos levar a quadros de bronquite, sem que necessariamente essa criança seja alérgica. Quando essas proteínas, que chamamos de floculações, chegam a esse sistema respiratório, elas acabam levando à liberação de substâncias que levam à irritabilidade dessas vias aéreas, que é, por exemplo, a histamina. Isso provoca uma reatividade ali naquele pulmão, aquele pulmão fica mais reativo e isso leva a broncoespasmo, ou seja, onde passa o ar, ali ocorre uma contração, ocorre edema, e aí a criança apresenta quadros de falta de ar. Tem que ser levada à emergência, fazer nebulização, vocês já conhecem, não é verdade? E essa criança, às vezes, não tem uma história familiar de pais alérgicos, avós, não tem história na família, mas ela apresenta esses quadros que, com 2 anos de idade, mais ou menos, ou 3 anos de idade, eles param, né, esse sistema, esse organismo para de manifestar esses quadros. Mas isso significa que você tem que parar, a criança tem que parar de tomar o leite de vaca? Não, não necessariamente, tá? Isso é só uma explicação de como ocorre esse mecanismo através da sensibilização de um contato, na verdade, com determinados alimentos. E, principalmente, leite de vaca em algumas crianças pequenas. Tá? Isso não é com todo mundo, não são todas as crianças. Estou explicando um processo que pode acontecer nesses indivíduos que nós chamamos de tuberculínicos. Então, as células, por exemplo, imunológicas de Kupfer, né, que são os macrófagos, aquelas células que comem aquilo que está passando através do intestino chegando no fígado, elas vão comer essas proteínas grandes. Se são poucas células, ou esse fígado ainda não está muito maduro, elas sobram e vão passar pelo corpo, elas vão circular no organismo. Da mesma forma, se essa barreira desse intestino ela não está boa, ela não está madura, isso também pode acontecer. E os dois juntos, na combinação, aumenta a chance disso acontecer. Às vezes a gente identifica isso em crianças com o intestino ainda muito imaturo, o fígado ainda muito imaturo, prematuros, por exemplo, crianças que nasceram muito jovens, né? E isso pode acontecer. Não significa que, como eu expliquei novamente, né? Não quer dizer que isso vai acontecer com todas as crianças que nascem prematuras. E são quadros de tendências, modos reacionais, que o médico homeopata consegue identificar a partir de ou história familiar ou da própria criança, do desenvolvimento da criança, dos quadros. E essa criança, além desse quadro de bronquite que ela pode apresentar, ela tem também maturidade das vias aéreas e pode acumular secreção, aquele catarro crônico que surge após mudança de temperatura, mais aquele frio seco, e aí fica aquele catarrinho, aquela criança com catarro, sempre encatarrada, sempre encatarrada. Vocês estão vendo isso muito atualmente, né? Aí existem outras questões, vírus como estimulante dessa produção, e a criança que ainda está ali com aquele sistema imunológico mais imaturo, ainda não gerou resposta específica, né? Ele está com aquela resposta inata, que é aquela primeira resposta, aquela que chega, ele tem mais essa resposta do que a outra, que é mais específica. Então a homeopatia ela tem como auxiliar esse organismo, ajudando novamente esse intestino, esse fígado, em relação à produção dessas células que estão captando essas proteínas que eu expliquei no início do vídeo, ajudando esse sistema imunológico, sistema linfático a funcionar de uma forma mais equilibrada e a levar ao seu amadurecimento, diminuindo essas secreções, ajudando a diminuir essas secreções respiratórias que nós temos visto, né, ultimamente, principalmente a criança que entra logo na creche, às vezes antes dos 2 anos de idade, muitas vezes antes dos 2 anos de idade, porque os pais precisam trabalhar, enfim, essa criança precisa estar numa creche e ela tem contato com outras crianças. E podemos ver que nem todas reagem da mesma forma, não é verdade?
Crianças que nunca tem nada, que ficam bem, apesar dessa exposição ser no mesmo ambiente, elas não têm esses quadros respiratórios. Então é isso que eu queria passar para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas e até o próximo vídeo. Um abraço.